Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre obediência, não é? E vamos dar sequência naquele estudo que nós começamos essa semana, onde eu falei bastante sobre a história do povo de Deus que esteve exilado na Babilônia durante 70 anos. E nós falávamos de um dos homens de Deus que ficou ali na cidade de Jerusalém como o capitão Joanã. E ele ficou sob o comando de algumas pessoas na cidade de Jerusalém, quando o governador de Jerusalém foi assassinado, o Goliade, que foi levantado pelo Nabucodonosor. E o Joanã, ele juntamente com algumas pessoas que ficaram em Jerusalém, eles se levantaram e eles tiveram um plano no seu coração, eles arquitetaram um plano no seu coração. E qual era o plano, pastor, do Joanã, juntamente com aqueles homens que estavam ali em Jerusalém, na morte do Goliade, que era o governador de Jerusalém, levantado por Nabucodonosor? Ele, como todas as outras pessoas que já tinham escapado da cidade de Jerusalém, eles estavam com o propósito de descer para o Egito. Só que eles não queriam fazer nada sem antes consultar a Deus. E eles procuraram naqueles dias o profeta, que era Jeremias, o homem de Deus que falava pelo Senhor, o homem de Deus que intercedia pelo povo, o intercessor da cidade de Jerusalém, do povo de Jerusalém. E eles pediram a Jeremias que orassem a Deus, para que Deus trouxesse a eles a confirmação, ou até mesmo a direção do que eles necessitavam fazer, do que eles deveriam fazer. E o Jeremias em si, ele aceita aquele propósito de oração, e ele vai orar a Deus, e o Senhor ele traz para Joanã e toda aquela congregação que ficou em Jerusalém a sua resposta. Só que nem sempre a resposta que Deus traz para nós é aquela que nós gostaríamos de ouvir. Mas o próprio Joanã, antes de Jeremias trazer a resposta, ele mesmo disse no capítulo 42 do livro de Jeremias, no versículo 6, que gostando ou não da resposta de Deus, eles estariam preparados. Para quê, pastor? Para obedecer aquela ordem. Então, independente do que Deus falasse, eles estavam dispostos a obedecer. E nós vamos ler aqui o versículo 6, porque na parte final a gente vai pegar o gancho, a base, para dar sequência no nosso estudo. E qual foi, pastor, a palavra que o Joanã, esse líder que pede a Jeremias que ore, falou aos ouvidos do profeta? Vamos ler, igreja, no capítulo 42, no versículo 6, e ele disse assim: gostemos ou não dessas ordens, nós, o que, igreja? Leia aí bem forte para mim: obedeceremos ao Senhor nosso Deus. Então Joanã, antes de a resposta vir, ele e o povo, eles declararam: olha, Jeremias, vai lá, fala com Deus, e independente da resposta que o Senhor der, gostando ou não, nós obedeceremos. Nós vamos obedecer aquilo que Deus vai falar, aquela palavra que Deus vai trazer depois que você clamar. E aí Jeremias foi falar com Deus, e antes mesmo da resposta vir, o Joanã termina o versículo 46, o versículo 6 do capítulo 42, falando esta frase, que é a parte principal que eu quero que você leia comigo. Vamos lá, igreja, no versículo aí, 6, se obedecermos a quem? Ao Senhor, tudo o que, igreja? Correrá bem. Para quem? Para nós. Irmão, preste atenção nisso. Essa é a parte principal da mensagem. É daqui que o nosso estudo ele vai crescer. Quando o Joanã ele vai falar com Jeremias, ele mesmo diz: se nós obedecermos a Deus, tudo dará certo para nós. Irmão, na maioria das vezes, quando nós vamos orar a Deus, nós já sabemos o que Deus vai falar. Eu estava explicando para as pessoas de manhã que tem pessoa que perde tempo orando. Que isso, pastor? Perde tempo orando? Se eu já sei a resposta. Ué, pastor, o senhor agora é vidente, o senhor agora tem uma bola de cristal para saber? Não é que tem bola de cristal para saber, mas é que tem resposta que nós já tem perguntas que nós já sabemos a resposta. E o Joanã, quando ele vai orar a Deus, ele já sabia o que Deus ia falar. Porque qual era o propósito dele? Descer para o Egito. Mas, irmão, veja se tem sentido. Deus tinha acabado de tirar o povo do Egito.
Deus tinha colocado o povo naquela terra, tinha dado aquela terra como herança para aquele povo. Você acha que Deus ia aprovar o povo descer para o Egito se o plano dele estava naquela terra? Eles sabiam disso, mas era o propósito, era o plano do coração deles. Às vezes, irmãos, tem coisas que nós vamos falar com Deus que, olhando pela jurisdição, pela lei natural dos homens, não é crime, não é nada ilegal, nem também algo imoral. Mas mesmo não sendo algo ilegal ou imoral, às vezes Deus pode não aprovar. Por quê, pastor? Para cada pessoa, irmãos, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Quem está entendendo, diga amém. É a mesma coisa de eu chegar para você agora e dizer o seguinte: pessoal, eu peguei um dinheiro, eu, pastor Maico, e eu quero investir porque me apresentaram um negócio, e nesse negócio eu vou ser bem sucedido. E eu tenho aqui 500 mil reais para fazer um investimento, pessoal. E um fulano me apresentou uma rede de adega. Você sabe o que é adega, não sabe? Sim ou não? É aquele armazém de bebida. É onde vende lá tanto o Guaraná, a Coca-Cola, o suco, a água, o gelo, como também vende o quê? A vodka, vende a cachaça, vende a cerveja, vende lá aquela bebida alcoólica. E aí eu chego para vocês e falo: olha pessoal, e esse novo negócio, esse empreendimento, ele é bem lucrativo, porque eu vou comprar por 500 mil reais, mas todos os meses esse negócio vai me render livre 100 mil reais. Então quer dizer, eu vou investir 500, mas eu vou ter livre como renda no meu orçamento agora, depois que eu comprar essa rede de adegas, um saldo de 100 mil reais, ou seja, eu vou ser bem sucedido. E aí eu falo para você: ora por mim, pessoal, para dar certo, porque eu também vou orar a quem? A Deus. Aí vamos lá, para a legislação. Existe algum crime você ser dono de adega, naturalmente falando? Existe alguma ilegalidade em você vender bebida? Não, não existe. Eu posso ser dono de 100 redes de adega, 100 lojas de bebida, mas o que eu não posso é descumprir o que a lei diz. E quais são as determinações da lei? Eu não posso vender bebida para menor de idade. Eu tenho que agora, nessa questão de pandemia, seguir as regras, não deixar que haja aglomeração. Se eu seguir as regras naturais, qual o problema de trabalhar? Vai ser visto como um trabalho qualquer. É verdade ou não é, igreja? Sim ou não? Eu vou estar dentro da legalidade. É imoral vender a bebida? Naturalmente falando, não, porque é uma coisa comum. Você vai no mercado, tem bebida. Você vai na padaria, tem a bebida. Você vai lá no restaurante, tem a bebida. Quer dizer, é uma coisa comum, porque é legalizada. Não há nenhuma imoralidade nisso. Mas eu sou uma pessoa que pertence a quem, igreja? A Jesus. E lá no livro de Provérbios, no capítulo 29, 30, a mãe do rei Lemuel fala para ele que a bebida é para os fracassados, para os inúteis, para os miseráveis, para os derrotados. Então quer dizer, ali nós já temos o ensinamento, o entendimento que a bebida não é para aquela pessoa que é de Deus, que é mais que vencedora, que é bem sucedida em tudo, que é feliz. Quem crê, diga amém, Jesus. Então ali eu já entendo que eu não posso sequer beber. E se eu não posso beber, irmão, por que eu vou vender aquilo que não faz bem para mim? Quem está entendendo, diga amém. Então é uma oração, irmão, que se eu fizer, eu já sei qual vai ser a resposta. Se eu chegar diante de Deus e falar: Deus, o Senhor me abençoou para comprar essa rede, o Senhor me abençoou, eu quero entrar nesse negócio, me foi oferecido essa oportunidade, e eu vou ter todo mês 100 mil reais saldo líquido para mim. Deus vai mudar a minha vida, é uma grande porta que está se abrindo. O que o Senhor acha, Deus? O Senhor é comigo, o Senhor me levantou para ser cabeça nessa terra. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então eu estou te pedindo em nome de Jesus, que venha abrir na minha vida o que a igreja é essa porta, me dê oportunidade. Qual vai ser a resposta de Deus para mim? Qual vai ser a palavra que Deus vai dizer para mim? Vai, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. A porta que eu abrir ninguém pode fechar. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. Deus vai me dar a bênção para tocar esse negócio, igreja?
Não vai. Então, se eu fizer essa oração, eu já sei qual é a resposta de Deus. Eu já sei o que Deus vai falar comigo, e a palavra que Deus vai dizer para mim é não. Então, por isso que eu digo a você que tem oração que nem se deve fazer. Por quê, pastor? Porque eu não só tenho que, antes de fazer uma oração, medir se é legal, naturalmente falando, judicialmente falando, se é imoral, naturalmente falando, mas eu tenho que olhar, antes de qualquer coisa, para a Bíblia. Eu tenho que olhar para a palavra, eu tenho que olhar para a promessa que Deus tem na minha vida. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Então, tem certas coisas que não se fala, irmão, não se pensa, não se coloca no coração. Por quê, pastor? Porque eu já sei que Deus não é naquilo. Então, quando Jonã fala com Jeremias, ele fala lá com Deus. E o Jeremias logo diz: olha, o que o Senhor falar eu vou dizer, não vou ocultar nenhuma palavra. Em outras palavras, o Jeremias já sabia qual seria a resposta de Deus. Mas não só o Jeremias, como o próprio Jonã, ele sabia o que fazer para ser abençoado. E ele mesmo falou no final do versículo 6, que se nós obedecermos a Deus, tudo dará certo para nós. Irmão, quando uma pessoa ela não obedece a Deus, ninguém perde por ela, só ela. Se você não obedecer a Deus, a igreja não vai perder por você. Se você não obedece a Deus, o teu trabalho não perde por você. Se você não obedece a Deus, a única pessoa que é prejudicada nisso é você mesmo. E tem duas situações para a pessoa não obedecer a Deus, e eu quero falar sobre isso com você hoje. Uma é quando a pessoa ela se tornou rebelde, ou quando a pessoa ela é tardia em crer. A pessoa que tem, vamos dizer assim, demora em entender, em compreender, ela também vai ter demora em crer, e por isso ela também vai ter a demora em fazer. Agora o que eu quero mostrar para você, que independente de qual seja a sua situação hoje, a sua condição, se você é uma pessoa que é rebelde, ou seja, qual é o rebelde? É aquele que sabe o que é certo e o que é errado, e quando sabe o que tem que fazer, não faz, porque ele se posiciona assim, esse é o rebelde. Ou também, quando você é uma pessoa que não compreendeu, que não entendeu, e demorou de entender, de crer, de compreender, e não fez. O que o senhor quer dizer, pastor? Para ambos, há, irmão, uma consequência. E qual é a consequência disso, pastor? Vamos lá, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Vamos para Provérbios, capítulo 18, versículo 12. Provérbios, capítulo 18, versículo 12. É o que eu estava falando com as pessoas hoje. Porque o rebelde é o mesmo orgulhoso. O rebelde é essa pessoa, irmão, que tem dentro dela o orgulho. E o orgulhoso é aquela pessoa que já tem uma opinião, que não tem nada que mude o que ela pensa, o que ela diz, porque para ela o que ela pensa, o que ela diz é o que é o certo e ponto final. Tanto o orgulhoso como o rebelde, que são o mesmo, os dois estão no mesmo caminho. Olha só o que acontece com eles. Provérbios 18, 12. Vamos ler. A pessoa orgulhosa está a caminho do que, igreja? O que aí a Bíblia está dizendo? Lê bem forte para mim. A pessoa orgulhosa está a caminho do que? Toda pessoa, irmão, que não obedece, toda pessoa, irmão, que não cumpre aquilo que Deus fala, o final dela vai ser o quê? De desgraça. Agora preste atenção, nós estamos falando de duas situações: do rebelde e daquele que é o que, igreja? Tardio. Quem é o tardio, pastor? É aquele que também não obedece, que demora em obedecer. Tem pessoa que o caso não é rebeldia, ou seja, ele sabe o que tem que fazer e diz: eu não vou fazer, e pronto, e ponto final. Ao contrário, tem pessoa que ela sabe o que fazer, mas ela demora para fazer. Tem pessoa que espera uma década para fazer o que ela tem entendimento que deve ser feito. Tem pessoa que deixa o tempo passar e deixa as coisas acontecer. Aí depois de um tempo, aí ela decide. Aí ela se posiciona, aí ela pensa e ela diz: agora eu vou fazer aquilo que Deus me orientou. Mas depois de uma década, você é tardio.
E o tardio também perde a bênção como o rebelde perde. O tardio em obedecer também, irmão, sofrerá desgraça como o rebelde sofre. Então, essa não é uma posição boa para mim também. Não é uma situação boa para a minha vida também. E se eu tenho dificuldade, irmãos, de fazer, se eu tenho esse problema comigo, eu tenho que consertar isso na minha vida. Por quê, pastor? Porque senão eu vou viver a minha vida sofrendo. Eu vou viver a minha vida padecendo. Vamos lá para você entender o que a Bíblia fala em Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías no capítulo 1, no versículo 19, ele foi bem claro quando ele trouxe essa palavra. E ele falava ao coração do povo de Deus, ele ensinava acerca dos planos e da vontade do Senhor. E Isaías, quando ele está diante do povo, ele traz essa palavra. E ele mostra que a humildade, irmão, a obediência é o que leva a pessoa a ser bem-sucedida, a ter o melhor dessa terra. E olha o que ele diz no versículo 19 do seu capítulo 1. Vamos ler todo mundo junto comigo? Lê lá na tela comigo, ó. Se forem o que, igreja? Humildes. Então, mais uma vez você está vendo que o orgulhoso, ele não vai ter nada, a não ser desgraça na sua vida, a não ser sofrimento, a não ser o mal acontecendo em si. Então você está vendo aí comigo o que a Bíblia está dizendo? Já travou de novo aí, pastor José? O que está acontecendo, pastor? Meu Deus, pastor, só trava à noite, meu Deus do céu. O problema está na noite, não é possível. Se for, muda a equipe da noite para mim, irmão. Põe de manhã, muda um pouco para ver se dá uma melhorada, viu? Vai me ajudar. Olha lá, ó. Vamos lá, igreja. Se forem humildes e me obedecerem, o que está escrito aí? Lê comigo, todos vocês. Vocês o quê? Comerão das coisas boas que a terra, o que, igreja? Produz. Então eu vou ter o melhor, irmão, se eu for uma pessoa que é humilde e que acima de tudo obedece a quem? A Deus. Mas olha o que diz o versículo 20, vamos ler. Mas se forem o que, igreja? Rebeldes, e o que mais? Desobedientes, serão o que? Mortos na guerra. Eu, o Senhor, o que, igreja? Falei. Então, irmão, a pessoa que é rebelde e desobediente, que são essas duas classes que eu estou falando para você, elas vão perecer. E tem pessoa que tem dificuldade. Vamos lá para Lucas capítulo 24, para você entender agora, em nome de Jesus. Nós vamos estudar agora um